Ok. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento MVP IT Showcast. Neste evento, pessoal, vamos explorar um pouco mais a respeito dos benefícios da nuvem privada. Ok? Meu nome é Josué Vidal, sou especialista em nuvem privada e gestão de identidade. Segue aqui o meu blog, segue aqui o meu Twitter. Fique à vontade para entrar em contato. A nossa agenda de hoje consiste basicamente nesse intervalo de 1 hora, numa breve introdução a respeito do conceito de computação na nuvem, o que é a nuvem privada Microsoft e quais são os benefícios e como explorar esses benefícios, ok? E ao longo da apresentação eu trouxe aqui algumas demonstrações, alguns vídeos para poder facilitar um pouco este entendimento, ok? Fique à vontade ao decorrer da apresentação estar realizando algumas perguntas. Ok. Referente a uma introdução, pessoal, quando se trata aqui de computação na nuvem, eu gosto bastante de tratar e trazer alguns conceitos. Por exemplo, o que é a computação na nuvem e por quê? Né? Computação na nuvem, basicamente, é você acessar programas, acessar serviços, executar arquivos através da internet, sem ter que ter instalado nada localmente. Isso, basicamente, é o conceito de computação na nuvem, né? Ou seja, eu vou ter acesso a programas, serviços, executar arquivos, porém, local eu não instalei nada. Não tem nada instalado no local, basta um acesso à internet e eu tenho estes serviços, eu tenho a disponibilidade de utilização desses serviços. Um exemplo claro disso é o nosso famoso Hotmail. Além do Messenger, além do Office 365, Bing, Windows Azure e o Xbox Live. Ou seja, essas são algumas soluções Microsoft que já estão na nuvem há faz um tempo, né? Desde 1989 que a Microsoft construiu o seu primeiro data center e começou a investir desde então nesse universo de computação na nuvem. Então a Microsoft já tem uma experiência grande com relação à computação na nuvem. E a pergunta que não poderia deixar de responder é: por que computação na nuvem? Né? Basicamente, a computação na nuvem ela entrega agilidade, ela entrega redução de custo e ela permite uma grande flexibilidade. Okay? Então, basicamente, esses são os motivadores que fazem com que as empresas tendem a ir para a nuvem. Okay? E olhando bem para esse slide e algumas considerações, podemos chegar a algumas conclusões. Essas ferramentas, essas soluções da nuvem apresentada, como Hotmail, Bing, Xbox Live, são soluções de uma nuvem pública, ok? Ao longo dessa apresentação, eu vou detalhar um pouco mais a respeito da nuvem privada. Vejamos aqui, por exemplo, o que seria a nuvem privada, por exemplo? Algumas pessoas acabam me perguntando, ok, computação na nuvem, basicamente eu sei o que é, porém a nuvem privada fica um pouco difícil de eu compreender. Nuvem pública, ok, é pública, está hospedada fora, mas o que seria a nuvem privada, né? A nuvem privada é o mesmo que virtualização? Não, a nuvem privada não é o mesmo que virtualização. Virtualização é utilizado como base para a construção da nuvem privada. É o mesmo que consolidação de servidores? Não, também não. Consolidação de servidores não representa a verdadeira conceito de nuvem privada. É a instalação de vários servidores na mesma versão? Também não. Também não, porque a nuvem privada me permite que eu tenha ambientes heterogêneos. Então, não é tudo na mesma versão. Mas, afinal, o que é a nuvem privada? Então, se vocês, por exemplo, agora pegaram... Então, todo mundo vai lá, pega o Aurélio, o famoso dicionário Aurélio. Se você pesquisar no Aurélio, você vai encontrar lá que nuvem privada, nada mais, nada menos que é o quê? É o modelo computacional que usa recursos dedicados da empresa.
permitindo o quê? O gerenciamento, a automação, self-service, a elasticidade e a bilhetagem dos recursos. Ou seja, isso é nuvem privada. A partir do momento que você tem N recursos dentro da empresa sendo utilizados de uma forma na qual que permita toda uma automação, isso é nuvem privada. Porém, o que é a nuvem privada Microsoft? Basicamente, a nuvem privada Microsoft, ela consiste no quê? No Windows Server, com Hyper-V e System Center. A nuvem privada da Microsoft é a compilação que oferece, é a combinação que oferece virtualização, gerenciamento e visibilidade das aplicações. Ok? Aí você pode estar perguntando, ok, mas quais são os benefícios da nuvem privada da Microsoft? Um primeiro grande benefício da nuvem privada da Microsoft é o foco na aplicação. Ele permite que você tenha um nível de controle, um nível detalhado, mais aprofundado da aplicação. Outro grande benefício é o suporte a múltiplas plataformas. Permite um gerenciamento de vários hypervisors, como Microsoft, VMware, Citrix. Executa e monitora vários sistemas operacionais, como Windows e Linux. Permite a integração de diferentes ferramentas de gerenciamento, como Microsoft, HP, CA, BMC, além de permitir o desenvolvimento de aplicações em diferentes frameworks, como .NET, Java, PHP, etc. Ok? Além de suporte a múltiplas plataformas, há um outro benefício, é estar preparado para o futuro. O que vem a ser isso? Por exemplo, permite uma integração total com sistemas de gerenciamento, na qual, por exemplo, se você tem um cenário onde você já tem uma previsão de crescimento, de implementação de uma outra ferramenta de gerenciamento, a nuvem privada da Microsoft ela suporta essa integração com esta solução. Ok? Um outro grande benefício é a nuvem em seus termos. Ou seja, é a total flexibilidade que você tem, que independente de onde esteja essa aplicação vai estar numa nuvem privada, vai estar numa nuvem pública, ou vai estar hospedada numa nuvem externa, por exemplo. Independente de onde esteja essa aplicação, a nuvem em seus termos é exatamente permitir essa flexibilidade. Ok? Vamos explorar então ao longo dessa apresentação cada um desses benefícios, por exemplo, foco na aplicação, suporte a multiplataforma. Muito bem. Mas antes de explorar esses benefícios, como se dá o processo de construção da nuvem privada? Basicamente, temos a camada base de Windows Server 2012 e a camada de gerenciamento, automação de serviços e entrega, que é o nosso ilustríssimo System Center 2012. Muito bem. O que temos após a implementação dessa estrutura base? Temos aqui as máquinas virtuais sendo hospedadas, o banco de dados, a aplicação, seja uma aplicação web ou não, e um ambiente de desktop hosting. Okay? Então, basicamente, eu gosto bastante desse slide, que ele ilustra como se dá essa arquitetura do universo de nuvem privada. Okay? Desde a camada do hardware, passando aí pela camada do computador, storage, rede, e aí até a camada da nuvem propriamente dita, que no caso é a publicação dos serviços. Vocês podem observar que durante esta série de N webcasts do MVP IT Showcast, olhando para esse slide, cada um desses quadrantes, por exemplo, de Windows Server 2012, serão tratados e existe já até alguns webcasts que já foram realizados e que foi falado a respeito no detalhe de cada um desses quadrantes, ok? Porém, agora vamos detalhar mais sobre o System Center 2012 e como ele permite e entrega esses benefícios. Para facilitar este entendimento de como o System Center permite um gerenciamento unificado da nuvem,
Eu trouxe aqui dois personagens. Um personagem que é o owner da aplicação, ou seja, é o usuário da área de negócio. E eu tenho outro personagem que é o administrador de rede, o administrador do data center. Basicamente, os dois executam atividades bem distintas. Porém, a área de negócio, ela sempre solicita serviços. Desta forma, a TI tem que ir lá provisionar estes serviços. Muito bem. Porém, através do System Center 2012, é possível você entregar uma camada de self-service, ou seja, uma camada de autoatendimento para a área de negócio. Desta forma, a área de negócio, através desse portal, ela consegue solicitar um serviço. E esse serviço está levando em consideração modelos de serviços. Já existe uma infraestrutura dentro do System Center que permite a entrega e a automação deste modelo de serviço que foi provisionado pela área de negócio. Desta forma, esse serviço ele é configurado e ele é entregue, seja numa nuvem pública, seja numa nuvem privada, ou seja no provedor de serviço. Ok? Uma vez implementado isso, independente da nuvem, inicia-se o processo de monitoração e operação deste modelo de serviço solicitado pela área de negócio. Ok? Então, podemos observar aqui neste slide que a área de negócios entra no portal, solicita um serviço e esse serviço é automaticamente provisionado dentro da infraestrutura, de forma automatizada. Poxa, legal, entendi, mas como se dá esse processo? Existem, pessoal, ferramentas que suportam cada uma dessas camadas. Por exemplo, na camada Self-Service, temos a ferramenta App Controller, e a ferramenta Service Manager, para suportar exatamente esta necessidade de autoatendimento. Já na camada de entrega de serviço e automação, temos a ferramenta Orchestrator e o Service Manager. Já na entrega e configuração, monitoração e operação dos serviços, temos aí o Virtual Machine Manager, Operations Manager, Configuration Manager e o Data Protection Manager. Ok? Porém, cada uma dessas ferramentas permite com que você tenha nada mais nada menos que o gerenciamento da aplicação, entrega automatizada de serviços e todo o gerenciamento da infraestrutura. Ok? Ao longo deste webcast, eu vou trazer algumas demonstrações, alguns exemplos desta infraestrutura aqui, que é exatamente como o objetivo aqui é explorar os benefícios da nuvem. Então, um grande benefício é você ter os dois personagens que vai lá e solicita um serviço e esse serviço é automaticamente provisionado. Como que se dá esse processo? Como funciona isso por trás? É exatamente isso que eu vou estar mostrando para vocês. Ok? Por exemplo, primeiramente, o System Center 2012, quando se trata de nuvem privada, ele entrega o primeiro benefício, que é o foco na aplicação. Ok, falamos anteriormente. Esse foco na aplicação, vejamos. A aplicação agora, dentro do System Center 2012, ela é dividida em camadas. Ou seja, uma aplicação, eu não olho somente para a aplicação, ou para o banco de dados, ou para a camada de serviço. É possível, dentro do System Center, permitir uma monitoração a nível de camadas. Ou seja, eu olho para o serviço, quais são as camadas desse serviço? Ela tem uma camada web, uma camada de application e uma camada de dados. Muito bem. É possível realizar a monitoração de todas essas camadas. Como se dá esse processo? Vejamos. Eu tenho aqui dentro da console por exemplo, do Operations Manager, eu tenho uma aplicação, essa aplicação está provisionada numa nuvem privada. Porém, aqui está uma flag dizendo que a aplicação ela está indisponível. Ela tem um alerta na aplicação. Muito bem. Através do Operations Manager, ele permite que você tenha um nível de monitoração mais aprofundada da aplicação, na qual permite que, por exemplo, clicando aqui, ele me traz todas as camadas, camada web, camada da aplicação e a camada do banco, e ele consegue me avisar e notificar que existe um problema na instância do banco de dados SQL. E ainda
o Operations Manager permite um detalhamento dessa informação. Ele somente não fala que essa informação ela está ou não indisponível, e sim qual é o problema. Então vamos entrar no detalhe. Ele consegue, na console do Operations Manager, ele traz, ok, selecionando a opção aonde ele determina que está o erro, ele consegue trazer exatamente que o erro está no SQL exec proxies logon, username. Ok. Então veja o nível de detalhe que ele consegue trazer até no porquê do porquê dentro da instância, qual é a incompatibilidade ou até mesmo qual é o erro. Evidentemente, chegando lá, corrigiu essa informação do Proxies Logon, username, a senha e tal, o Operations Manager ele já volta com a ferramenta no ar. Ok? Ele já volta verdinho, ele já volta a operar a ferramenta de uma forma tranquila. Muito bem. Agora, um outro cenário aqui é apresentar para vocês um pouco de como se dá a configuração deste template. Vejamos. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar o meu desktop aqui. Opa, aqui. Ok. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar minha tela já? Sim ou não? Luciano está aqui? Deixa eu ver o Luciano. Basicamente, pessoal, para facilitar esse entendimento, eu trouxe aqui devido ter que montar toda essa infraestrutura de todas essas ferramentas do System Center, eu trouxe aqui esse vídeo que suporta exatamente essa demonstração. Ok, Luciano, obrigado aí pelo suporte aí, pela ajuda aí. Muito bem, pessoal, é basicamente essa console do nosso ilustríssimo Operations Manager. Aqui o Operations Manager, ele permite que eu consiga configurar um template. Um template, que esse template agora ele vai realizar a monitoração da aplicação. Vejamos aqui, clicando aqui no tipo de template que eu quero, que é uma aplicação .NET, vou determinar aqui o nome dessa aplicação e onde esse template vai ser salvo, qual é o Management Pack que ele vai ser salvo. Lembrando que dentro do Operations Manager, ele trata tudo como Management Pack. Então eu posso criar novos Management Pack e salvar esse template neste novo Management Pack. Ou, evidentemente, eu posso selecionar o Management Pack existente. Neste caso, vamos criar o nosso Management Pack. Vamos atribuir aqui o nome a esse Management Pack, exatamente o nome da nossa aplicação. E caso exista a necessidade de eu adicionar alguma base de conhecimento, algum link que faça referência a esta aplicação, tranquilamente eu ia adicionar esse link aqui nesta console. Ok? Basta eu adicionar em Edit ali e eu entraria. Ok. Uma vez criado esse Management Pack, se faz necessário, então, selecionar qual é a aplicação que vai ser, no caso, monitorada. No caso, vamos selecionar aqui o nome da aplicação. No caso, a aplicação de Customer, isso, aqui, ó. Encontrada a aplicação, essa é a aplicação, então, que nós vamos realizar o processo de monitoração. Lembrando que nós estamos criando esse template. Uma vez criado esse template, facilita todo o processo do Operations Manager em estar criando e gerenciando essa aplicação. Muito bem. Uma vez criado e adicionado, uma vez adicionado esse componente,
se faz necessário agora também definir aqui algumas configurações. Vamos, por exemplo, aqui diminuir aqui o intervalo de threshold aqui deste processo de monitoração. Vamos habilitar aqui, por exemplo, observa que aqui temos aqui todos os alertas e todos os eventos já estão definidos aqui dentro desse template. Muito bem, vamos avançar. Uma vez feito isso, é possível também a gente entrar no detalhe e customizar para que ele consiga monitorar todas as exceções, no caso, o objetivo aqui é mostrar para vocês o exemplo e, além disso, mostrar que é possível que a gente tenha um nível de detalhe da aplicação aprofundada. Podemos observar que eu tenho alertas de segurança, de conectividade, eu tenho falhas na aplicação. Isso quando eu customizo. Nesta tela agora, temos aqui a possibilidade também de diminuir aqui ainda mais esse intervalo desses thresholds. E, além disso, temos aqui também, no caso agora, para finalizar, habilitar exatamente o client-side dessa monitoração, ok? Não vamos customizar. E ok aqui, no caso, um resumo, ou seja, todo esse template já está sendo provisionado, ele mostra aqui para a gente todo esse processo. Uma vez criado, basta clicar aqui em Templates, está aqui o nosso template dessa aplicação. A partir de agora, o Operations Manager consegue realizar exatamente este procedimento que eu mostrei para vocês de monitoração aprofundada da aplicação, olhando todas as camadas dessa aplicação. Ok? Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. Ok? Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Tudo bem. Pessoal, algum problema com o áudio aí? Alguma coisa, Luciano? Luciano está dando um suporte fantástico aqui durante esta apresentação aqui. Ok, muito obrigado pelo feedback, Luciano. Pessoal, dando continuidade então, um outro slide que eu praticamente gosto e é fantástico dentro dos benefícios da nuvem é o seguinte, é o segundo benefício, né? Falamos do primeiro benefício da nuvem, que basicamente é o foco na aplicação, e demonstrei agora para vocês também como se dá esse foco na aplicação. E um segundo e terceiro grande benefício da nuvem privada Microsoft é o suporte a múltiplas plataformas. Ou seja, num universo que eu tenho numa mesma nuvem, um ambiente Citrix, VMware, Windows Server, é possível, com o System Center 2012, você ter a integração de todos esses produtos numa única nuvem. Desta forma, você está preparado para o futuro. Ok? Vejamos, por exemplo, se eu tenho um cenário na qual todas essas tecnologias elas estão num único poder de processamento, ou seja, fazem parte de uma única nuvem, o Operations Manager permite que eu tenha o quê? Permite que eu tenha um balanceamento de carga caso ocorra alguma indisponibilidade no serviço ou até mesmo para trabalhar com balanceamento de carga. A partir do momento que eu tenho dois ambientes, um sobrecarregado ou não, ele consegue realizar este balanceamento de carga automático, ok? De uma forma simples e tranquila. Muito bem. Além disso, eu trouxe aqui um outro exemplo para facilitar ainda mais esse entendimento, que é como se dá esse processo de solicitação desse serviço. Vejamos. Só um momento. Deixa eu pegar aqui para não ficar fora. Ok. Só um momento.
Muito bem, muito bem, muito bem. Compartilhar. Ok, vamos lá. Pessoal, temos aqui, por exemplo, na console do nosso ilustríssimo Service Manager. Ok? O Service Manager permite que eu tenha todo um processo de provisionamento de serviços e como esses serviços serão provisionados de uma forma automática. Vejamos aqui nessa demonstração que eu tenho aqui um catálogo de serviço. E nesse catálogo de serviço, nós temos aqui o Request Offering e o Service Offering. Muito bem. Você pode estar se perguntando, pô, ok, o que é esse Request Offering? Qual a diferença para o Service Offering? Basicamente, pessoal, seguinte, Request Offering são todas as informações que serão adicionadas nessa requisição de serviço. Ok? Então, primeiro você configura um Request Offering, que no caso você define quais são as informações que a área de negócio ou a área de serviço será necessária para dar o input no serviço, e depois você configura o Service Offering. O Service Offering é a solicitação do serviço propriamente dita. Conclusão, não dá para você solicitar um serviço sem ter o Request Offering, ok? Por quê? Você vai solicitar um serviço, que é o Service Offering, muito bem. Porém, ele necessita de informações. Quais informações? Por exemplo, um nome, e-mail, departamento, ok? Muito bem. Aqui, por exemplo, vejamos. Vamos construir aqui, eu vou mostrar para vocês um processo que eu já havia definido aqui, que é um Request Offering, conhecido aqui como Private Cloud, no caso. É uma solicitação de serviço. Quais são as informações dessa solicitação de serviço? Vamos entrar aqui em propriedades. Em propriedades eu tenho aqui a solicitação de serviço, o nome do template, ok? E aqui exatamente ele tem os inputs do usuário, ou seja, que nada mais nada menos que é o nome, no caso que esse usuário vai definir, no caso se esse provisionamento será no Hyper-V ou não, a quantidade de máquinas virtuais, se existe a necessidade de balanceamento de rede ou não, memória, a quantidade de memória e a quantidade de máquinas virtuais. Muito bem. E além disso, dentro desses inputs, é possível definir se será necessário e definir o tipo de informação que será atribuída, se será texto ou se será prompt. Muito bem. Isso, pessoal, são exatamente as informações do nosso Service Request. Ok? Além desta definição, é importante que, por exemplo, deixa eu parar aqui por enquanto nesta tela, exatamente. Eu estou provisionando agora as informações para uma solicitação automática de serviço. Ok, muito bem. Porém, essa solicitação automática, vocês viram no slide anterior que quem permite a automação é o Orchestrator. Então vocês podem observar, por exemplo, que eu tenho aqui alguns runbooks, por exemplo. Está vendo ali que eu tenho um runbook? Ok, muito bem. Nesse runbook, por exemplo, é aqui nesta tela que eu faço referência a tudo que o runbook precisa de informação. Por exemplo, o runbook precisa de um username. Ele faz o mapeamento aqui com o username. O runbook precisa saber qual é a quantidade de memória. Também está aqui as informações. Então, é neste template que é feito o link entre o Orchestrator e o Service Manager dentro do portal, dentro dessas informações, ok? Vocês vão entender mais à frente esta informação quando eu fizer quando eu concluir a demonstração, utilizando o portal Self-Service. Ok. Temos aqui então Opa, deixa eu... Travou aqui. Ah, não, voltou. Ok, muito bem. Então, dessa forma, vocês conseguem ver como que é feito todo esse link. Ok? Ainda dentro desta requisição de serviço, das propriedades dessa definição de serviço, eu consigo publicá-la, que é exatamente isso que nós vamos estar fazendo aqui, ó, publicar essa requisição de serviço, para que ela possa aparecer no portal.
Uma vez feita essa publicação, pessoal, agora ela aparece no portal, o que é necessário? É necessário criar o request, o Service Offering. Basicamente, eu dou o nome da solicitação de serviço. Uma vez atribuído o nome da solicitação de serviço, é necessário também definir algumas informações. Mas no caso aqui, vamos definir o seguinte: esta solicitação de serviço ela não vai estar relacionada no momento nenhum a um serviço, não vou atribuir nenhuma base de conhecimento, somente, obrigatoriamente, eu preciso definir qual é o Request Offering. Ou seja, o Request Offering é o template que nós acabamos de criar, que é o template que permite que eu tenha as informações para esta solicitação de serviço. Ok? Então vamos adicionar aqui o nosso Request Offering que já foi criado. Ok. Então, e agora basicamente é publicar essa solicitação de serviço. Publicar a solicitação de serviço, ok, atribuir um valor para essa solicitação de serviço. Uma vez feito isso, ok. Neste resumo aqui, o que temos? Então, temos uma solicitação de serviço que ela foi criada e foi publicada no portal. Porém, essa solicitação de serviço ela só foi criada porque eu previamente já tinha configurado o Request Offering, ok? Ok. Solicitação de serviço criada com sucesso. Muito bem. Ok, pessoal? Então, basicamente, esse se dá desta forma que se dá o processo de criação e configuração de uma solicitação de serviço. Primeiramente, você define o Request Offering, que são as informações, e depois você define a solicitação de serviço. Ok? Vamos voltar aqui para o nosso slide, que agora eu vou mostrar aqui para vocês uma outra configuração. Ok, muito bem. Voltando aqui para o slide. Quarto, nuvem em seus termos, pessoal. Falamos então do foco da aplicação, falamos a respeito do suporte a multiplataformas e estar preparada para o futuro. E o último e grande benefício da nuvem é exatamente a nuvem em seus termos. Ou seja, basicamente, se a gente for olhar para o modelo tradicional, hoje em dia, diversos modelos computacionais estão sendo provisionados onde? No universo de data center tradicional e virtualizado. Porém, um futuro, que é o futuro que nós já estamos vivendo, né, no caso, já está ocorrendo essa transição do mundo virtualizado para a nuvem privada, para a nuvem externa e para uma nuvem pública. Ok? Basicamente, esta já não é mais uma tendência, já está acontecendo, ok? E como que o System Center 2012 permite que você tenha a utilização máxima exatamente desses benefícios? Por exemplo, através da ferramenta App Controller, é possível você ter o controle, é possível você ter o gerenciamento do universo de máquinas virtuais. Além também de ter o gerenciamento do universo das máquinas físicas também. E também permite, numa mesma console, ter o universo das máquinas públicas, por exemplo. No caso, ou seja, ele permite o gerenciamento de máquina virtual, permite o gerenciamento da nuvem privada e também da nuvem pública, Windows Azure. Então, a ferramenta App Controller do System Center 2012 é uma ferramenta nova. Permite toda essa integração através de uma única console, ok? Além do gerenciamento do ambiente físico, virtual e do gerenciamento da nuvem. Vejamos aqui, por exemplo, esta demonstração que explora ainda mais como que se dá esse processo da nuvem em seus termos? Ou seja, como se dá o processo da solicitação de serviço? Solicitando um serviço, vejamos aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui uma outra demonstração, só um momento.
Vamos pegar uma outra demonstração aqui. Vamos compartilhar, ok, compartilhar. Muito bem. Opa, ok. Pessoal, nessa demonstração eu vou tratar aqui referente como se dá esse processo dessa solicitação de serviço. Lembrando que todo o processo, todas as demonstrações aqui que eu estou mostrando para vocês são vídeos que eu consegui trazer, que eu consegui montar essa estrutura, porque para essa demonstração agora, para essa audiência agora, eu não teria todas essas máquinas aqui para suportar todo o System Center 2012, ou seja, Configuration Manager, VMM, Orchestrator, Service Manager, ou seja, a integração de todas essas ferramentas, todos esses servidores, eu não teria a capacidade na infraestrutura que eu estou hoje aqui para conseguir fazer essa demonstração. Por isso, para suportar exatamente esse webcast, eu trouxe exatamente esses vídeos, ok? Por exemplo, nessa demonstração, temos aqui o usuário, no caso, o administrador da nuvem, ele tem aqui, no caso, ele acessa o e-mail aqui, no caso. Essa notificação, por que eu abri esse e-mail, né? Esse e-mail é para mostrar para vocês que ainda não existe nenhuma notificação de uma solicitação de serviço. E que essa notificação de solicitação de serviço ela vai se dar automaticamente através do System Center 2012. Vejamos como se dá o processo. Temos aqui, por exemplo, no nosso ilustríssimo portal, o portal do Service Manager. Lembra aquela solicitação de serviço que na demonstração anterior eu mostrei para vocês? Ok. É exatamente essa solicitação de serviço. Lembra quando eu coloquei lá que ela foi publicada no portal? Ok, pessoal. Sejam bem-vindos ao portal do Service Manager. Ok? Aqui, no caso, é exatamente o nosso catálogo de serviço. No caso, o nosso catálogo de serviço aqui é o quê? É solicitação de recursos de nuvem privada, por exemplo. Private Cloud Service Request. No caso aqui, o usuário da área de negócio, ele clica aqui e ele solicita esse serviço. Porém, lembra daquele nosso ilustríssimo Request Offering? Então, dentro de um Service Offering, que é a solicitação de serviço, eu tenho um Request Offering. E qual é o Request Offering? É esse Request Offering que está definido aqui, que contém as informações, que contém o formulário das informações que serão realizadas para este serviço. Ok? Lembram lá, quando nós estávamos construindo o Request Offering, que eu tinha lá username, se ia ser provisionado no Hyper-V ou não, se ia ter acesso à internet ou não? Ok, pessoal, está aqui, ó. Tudo aquilo que você viu provisionado na demonstração anterior, é desta forma que o usuário acessa essa informação. É desta forma que o usuário explora exatamente os benefícios da nuvem em seus termos. Ou seja, um usuário da área de negócio, ele está no seu departamento, ele acessa esse portal e ele solicita esse serviço. Preenche as informações, define o teu nome, se vai ter balanceamento de carga ou não, qual é a capacidade de memória para essa nuvem e qual a quantidade, por exemplo, dá um next aqui, de máquinas virtuais, por exemplo, para esse ambiente, no caso aqui 10. Uma vez que você clica em next, você tem um resumo dessa solicitação de serviço e depois você pode submeter essa requisição. No momento que você submete essa requisição, automaticamente ele já cria um ticket. Ele já cria um ticket de SR 91159, ou seja, é a solicitação de serviço que acabou de cair agora na console do nosso ilustríssimo Service Manager. A partir de agora, por exemplo, o administrador ele consegue, por exemplo, basicamente iniciar todo o processo. Podemos clicar aqui, por exemplo, em My
My Request, o portal também ele permite que você tenha uma visualização de todas as solicitações de serviços. Ok? Muito bem. Uma vez criado isso, pessoal, vamos lá. Vamos na console do Service Manager. Vamos visualizar esta solicitação de serviço dentro da console do Service Manager. Como se dá esse processo? Vejamos. Vamos clicar aqui em Work Items, Service Request. Muito bem. Todos os Service Requests abertos. Está aqui, ó, a nossa solicitação de serviço SR911159, ok? Essa solicitação de serviços, vamos editar, por exemplo, vamos definir para alguém, e está aqui, ó, todos os inputs do usuário da área de negócios estão aqui, ó, todas as informações que ele construiu, que ele trouxe, ok? Lembrando que agora nessa solicitação de serviço eu já tenho aqui algumas atividades definidas. A primeira atividade definida aqui é uma atividade de aprovação. Então, ok, o usuário da área de negócio solicita um serviço através do portal. Porém, existe uma primeira atividade, que é a atividade de aprovação. Então, requer que alguém autorize. Vamos clicar aqui em Approval. Ok. Vamos aprovar essa solicitação de serviço. Ok. Ok. Vamos dar um apply e um refresh. Muito bem. Uma vez feito isso, pessoal, a solicitação foi aprovada. Uma vez, ó lá, aprovado. Agora, qual é a próxima tarefa? Enviar um e-mail. Automaticamente, o Service Manager já manda um e-mail de notificação para o administrador ou até mesmo para o usuário afetado que aquela solicitação de serviço ela foi autorizada. E uma vez autorizada essa solicitação de serviço, agora se inicia todo o processo de provisionamento dessa solicitação de serviço, que no caso é provisionar 10 máquinas virtuais na nuvem privada para esta área de negócio, para esse serviço, ok? Porém, pessoal, esse provisionamento, ele se dá automaticamente através do Orchestrator, ok? Por quê? Porque o Orchestrator, ele já tem os runbooks, ele já tem os runbooks definidos que permitem que você tenha toda essa automatização desses processos. E aí, automaticamente, ele vai lá e provisiona isso para vocês. Aqui no Outlook, vejamos, esta é a notificação que o administrador recebe, olha lá. No caso, a notificação que foi aprovado e a notificação para quem que está assinalado e quais são as configurações. Ok? Quais são os detalhes desta solicitação de serviço? Essa é a visão do administrador. Ele recebe este e-mail. Ou o usuário pode receber uma outra notificação parecida com essa, mas informando que já está em progresso todo o provisionamento daquele serviço. Ok? Vamos fechar aqui. E basicamente a última atividade qual é? A última atividade, no caso aqui, vocês podem observar que aí no caso eu vou agendar e vou definir. No caso, quando será feito isso. Muito bem. Mas lembrando que aqui é uma atividade manual, um manual activity. Porém, poderia ser exatamente como eu falei para vocês, um runbook, por exemplo, e executar todo o provisionamento automático dessa solicitação de serviço. Então, podemos observar aqui na console que esta solicitação de serviço ela está em progress, né? Muito bem. E na console do portal, do Service Manager, você consegue visualizar desta forma também a solicitação de serviço em progress. E assim que concluída, o usuário recebe esta informação, ele recebe este ambiente provisionado. Ok? Então, pessoal, basicamente, através dessa demonstração, foi possível você conseguir visualizar no detalhe como se dá o processo de configuração e provisionamento de um serviço. Ou seja, explorando mesmo os benefícios da nuvem em seus termos. Ok? Deixa eu voltar aqui para o nosso ilustríssimo slide, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso ilustríssimo slide. Tudo bem.
Ok, pessoal, basicamente era exatamente essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Não deixe de fazer download do Windows Server 2012. Não deixe de acessar o blog do time de produto. E não deixe de acessar o blog do time do System Center. Ok? E não deixe também de acompanhar os nossos próximos webcasts. Né? Na terça-feira eu vou estar entrando agora no detalhe da alta disponibilidade do Hyper-V 3.0. Ok? Eu e o Leandro Carvalho vamos estar realizando este webcast na terça-feira às 9 horas da manhã. Então todos segue e estende aqui a todos o convite. E ainda a nossa lista aqui de todos o webcast ao longo até o final do ano. Com certeza é um nível de conteúdo muito grande, ok? Gostaria de abrir aqui para vocês para perguntas e respostas. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer algum questionamento dentro desse assunto. O objetivo desse webcast, explorando os benefícios, é exatamente nivelar o conhecimento de todos no que tange a nuvem e os seus benefícios, e como explorar esses benefícios, ok? Muitas vezes as empresas acabam falando, eu vou ou não para a nuvem. Não, a nuvem acaba sendo, não é quando eu vou, não, e sim quando eu vou, né? E por quê? Porque existem muitos benefícios que devem ser explorados, e que são esses benefícios que eu apresentei para vocês, ok? Muitas vezes, dependendo da empresa na qual você atua ou cliente que você atende, já existe um ambiente pronto. Porém, esse ambiente está sendo subutilizado. Os recursos não estão sendo utilizados no seu total potencial. O objetivo da nuvem privada é exatamente isso: explorar todos os hardwares, explorar todos os recursos para que você tenha exatamente esta concepção de nuvem, ok? Vejamos aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. No caso aqui, o Cristiano pergunta aqui: antes de aprovar a requisição de serviço, no caso, eu posso editá-la? Por exemplo, ele pede 10 máquinas virtuais, mas eu quero liberar somente 8. No caso, o Cristiano, deixa eu ver aqui. Sim, veja só, você pode editar. Você pode editar sim, mas assim, esse processo de você conseguir editar é você travar lá na console é você travar isso lá no Service Manager. Na hora que você está construindo o Service Request, na hora que você está definindo exatamente o modelo de serviço que vai ser provisionado na nuvem, a quantidade de máquinas virtuais, isso você configura e você já deixa travado. Então, por exemplo, se você quer liberar somente 8, então no template você já fala, o meu limite é somente 8. Então, aí basicamente você não deixa ele colocar, não, acho que eu me expressei mal. Deixa eu voltar novamente aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Antes de aprovar a requisição do usuário no Service Manager, ok? É possível editar essa antes da aprovação? Sim, é possível editar. Você vai lá, você consegue editar todo o processo. Por exemplo, ele pede 10 máquinas virtuais e quero liberar somente 8. Neste caso, não. Neste caso, não. Veja só. Se você quer liberar somente 8, então o seu template, você já tem que editar o template e já publicar o template somente com 8 máquinas virtuais. A partir do momento que o usuário ele consegue provisionar somente 8 máquinas virtuais, já está travado em 8. Ok? Caso contrário, se você não travar no limite, ele consegue, por exemplo, no caso ele não vai conseguir criar novas máquinas virtuais, por exemplo. Ok? Deixa eu ver se tem aqui uma outra pergunta.
Não tem nenhuma outra pergunta não. Pessoal, gostaria de estar agradecendo o tempo de vocês, a atenção. Eu sei que numa sexta-feira de manhã, né, 9 horas da manhã, das 9 às 10, estar comprometido com uma audiência não é simples para vocês, né? Segue aqui o meu blog, segue aqui o meu Twitter. No meu blog já existem algumas informações referente a System Center 2012, a Windows Server 2012. E ao longo da próxima semana eu vou estar realizando um nível de trabalho maior com relação à publicação de artigos sobre Service Manager. É exatamente como se dá todo esse processo de construção de um Service Request, de um Service Offering. Que é exatamente isso que o Cristiano até há pouco perguntou. Já existem alguns artigos publicados no TechNet Wiki sobre esse assunto, porém eu já estou finalizando uma série de 7 artigos sobre este assunto, ok? Espero ter conseguido aumentar o conhecimento de vocês sobre nuvem privada e apresentar para vocês exatamente qual é a importância deste assunto, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês novamente e espero vocês aí nos próximos eventos, nos próximos webcasts, ok? Eu vou estar finalizando aqui a nossa gravação. Pessoal, tenham um bom final de semana e até o próximo webcast. Nos vemos terça-feira, hein? Imenso abraço. Tchau, tchau.